Capítulo 12. O que Deus quer que nós façamos. Missionário Jonathan Edwards escreveu o seguinte: se alguns cristãos que se têm queixado dos seus ministros tivessem dito e agido menos diante dos homens e tivessem se aplicado com todo o seu poder em clamar a Deus pelos seus ministros, teriam por si dizer levantado, agitado o céu com suas orações humildes, fervorosas, incessantes em favor deles, e teriam tido muito mais sucesso. De algum modo, a prática de orar, em particular pelo pregador, tem caído no desuso ou tem sido menosprezada. De vez em quando ouvimos a denúncia de que orar pelo ministro é fazer declaração pública da sua ineficiência. É pô-lo em descrédito. Isso também ofende o orgulho da erudição e da autossuficiência. Mas essas coisas devem ser ofendidas e desaprovadas no ministério, que é tão desleixado a ponto de permitir a sua existência. A oração para o pregador não é um simples dever de sua profissão, um privilégio, mas é uma necessidade. O ar não é mais necessário aos pulmões quanto a oração é para o pregador. É absolutamente necessário que o pregador ore. É uma necessidade absoluta que se ore pelo pregador. Essas duas proposições estão unidas com um laço que nunca deve conhecer o divórcio. O pregador deve orar. Deve-se orar em favor do pregador. Nelas estão encerrada toda a oração que ele pode fazer e todas as orações que se pode fazer por ele, para enfrentar as terríveis responsabilidades e conseguir o maior e mais verdadeiro sucesso na sua grande obra. O verdadeiro pregador, depois do cultivo do Espírito e da oração em si mesmo, na forma mais intensa, anseia com grande veemência as orações do povo de Deus. Quanto mais santo for o homem, mais estimará a oração. Quanto mais claro ele vir que Deus se entrega a si mesmo ao que ora, é que a medida da revelação divina, a alma é proporcional à aspiração da alma, mais importunará a Deus em oração. O caminho da salvação não se encontra no coração que não ora. O Espírito Santo nunca habita no coração sem oração. A pregação nunca edifica uma alma sem oração. Cristo desconhece os cristãos sem oração. O Evangelho não pode ser espalhado por um pregador que não ora. Dons, talentos, educação, eloquência, vocação, não pode abater a exigência da oração, mas somente intensificar a necessidade de o pregador orar e receber orações em favor. Quanto mais os olhos do pregador estiverem abertos para a natureza, responsabilidade e dificuldade da sua obra, mais ele verá. E se for um verdadeiro pregador, mais sentirá a necessidade de orar. Não só o desejo crescente de orar, mas chamar outros para ajudá-lo com suas orações. Que nobreza da alma, que pureza e elevação de motivos, que desinteresse, que sacrifício próprio, que dedicação exaustiva, que ardor do Espírito, que tanto divino constitui os requisitos para ser intercessor dos homens. O pregador deve entregar-se à oração pelo seu povo, não para que eles sejam salvos simplesmente, mas para que sejam poderosamente salvos. Os apóstolos entregaram-se à oração para que os seus santos pudessem ser perfeitos, não para que tivessem uma pequena experiência das coisas de Deus, mas para que eles fossem cheios de toda a plenitude de Deus.
Paulo não ficou na sua pregação apostólica para assegurar este fim, mas por causa disto se pôs de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 14. A oração de Paulo levou os convertidos pela sua instrumentalidade muito mais longe no caminho da santidade do que a sua pregação. Epáfras fez muito mais pela oração em favor dos santos de Colossos do que por sua pregação. Esforçou-se fervorosamente, sempre na oração por eles, para que eles se conservassem firmes, perfeitos e convictos em toda a vontade de Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Os pregadores são preeminentemente escolhidos por Deus. São os principais responsáveis pela condição da igreja. Eles moldam seu caráter, dão marches e direção à sua vida. Muito de todas as maneiras depende desses líderes. Eles formam as épocas e as instituições. A igreja é divina. O tesouro que ele encerra é celestial, mas ela traz a estampa humana. O tesouro está no vaso de barro e toma o gosto do vaso. A igreja de Deus faz seus líderes ou é feita por eles. Seja ela quem faz os líderes, seja ela feita por eles. Seja que seus líderes são espiritual, se eles o forem, mundana, se eles o são. Os reis de Israel deram caráter à piedade israelita. Uma igreja raramente se revolta ou se põe acima da religião dos seus líderes. Líderes fortemente espirituais, homens de santo poder à frente, são símbolos do favor de Deus. Desastre, fraqueza, segue ao aparecimento dos líderes fracos ou mundanos. Israel decaiu quando Deus lhe deu crianças para serem seus príncipes e bebês para os governarem. Nenhum estado de felicidade é predito pelos profetas quando as crianças oprimem o Israel de Deus e os inimigos o governam. Os tempos de liderança espiritual são tempos de grande prosperidade para a igreja. A oração é uma das características eminentemente de uma forte liderança espiritual. Homens de oração poderosa são homens de grande poder e moldam as coisas. Seu poder com Deus tem o passo de um conquistador. Como pode um homem pregar se não recebeu de Deus sua mensagem no recinto secreto? Como pode pregar sem ter sua fé avivada, sua visão esclarecida e seu coração aquecido pela sua estreita união com Deus? Aí, se os lábios não estiverem tocados pela chama da comunhão, eles serão sempre secos e sem unção. As verdades divinas nunca virão com o poder de tais lábios, até onde se implicam os interesses reais da religião. Um púlpito sem o recinto secreto será sempre um deserto. Um pregador pode pregar de um modo oficial, atraente e estudado, sem oração. Mas entre essa espécie de pregação e o ato de semear a semente preciosa de Deus, com mãos santas e corações cheios de oração e de lágrimas, há uma distância incomensurável. São Paulo é um exemplo. Se algum homem podia espalhar ou fazer avançar o Evangelho pela eficácia da força pessoal, pelo poder do intelecto, pela cultura, pelo talento pessoal, pela comissão apostólica de Deus, pela vocação extraordinária de Deus, este homem foi Paulo. De que o pregador deve ser um homem entregue à oração. Paulo é um exemplo eminente de que o verdadeiro pregador apostólico deve ter as orações de outros bons irmãos para dar ao seu ministério seu contingente pleno de sucesso. Paulo é um exemplo preeminente. Ele pede, anseia, suplica, de um modo apaixonado, o auxílio de todos os santos de Deus. Sabia que no mundo espiritual, como em qualquer outra parte,
a união faz a força, que a concentração e a reunião da fé, desejo e oração aumentavam o volume da força espiritual, até tornar-se esmagadora e irresistível em seu poder. Há unidades de oração combinadas, como as gotas de água fazem um oceano que desafia a resistência. Assim Paulo, com a sua clara e plena apreensão do dinamismo espiritual, determinou tornar o seu ministério tão influente, eterno e irresistível como o oceano, reunindo todas as unidades dispersas de oração e precipitando-se sobre o seu ministério. Não pode a explicação da preeminência de Paulo no trabalho, nos resultados e na influência sobre a igreja e o mundo, ser encontrada no fato de que foi capaz de centralizar nele e no seu ministério mais orações do que outros. Aos seus irmãos de Roma, escreveu: Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Romanos capítulo 15, versículo 30. Aos Efésios ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Efésios capítulo 6, versículo 18 a 19. Aos Colossenses reitera: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Colossenses capítulo 4, versículo 3 ao 4. Aos Tessalonicenses ele diz: aguda e fortemente, irmãos, orai por nós. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 25. Paulo chama a igreja de Coríntio em seu auxílio: ajuda-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Essa devia ser uma parte da sua obra. Eles deviam auxiliá-los com as suas orações. E ele, num apelo adicional e final à igreja de Tessalônica, acerca da importância e necessidade de suas orações, dizia: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 ao 2. Inculca nos filipenses que todas as suas provações e oposições podem tornar-se meios para a expansão do Evangelho, pela eficiência de suas orações por ele. Filemão estava preparando um alojamento para ele, pois através da sua oração Paulo iria ser seu hóspede. A atitude de Paulo nessa questão ilustra sua humildade e sua profunda penetração nas forças espirituais que projetam o Evangelho. Mas o que é isto? Ensina uma lição para todos os tempos, que se Paulo dependia tanto das orações dos santos de Deus para dar êxito ao seu ministério, quão maior deve ser a necessidade de que as orações dos santos de Deus sejam centralizadas sobre o ministério hoje. Paulo não pensou que essa urgente súplica por oração viesse rebaixar sua dignidade, diminuir sua influência ou redepreciar sua piedade. Que importa se o fez? Perca-se a dignidade, destrua-se a influência, prejudique-se a sua reputação. Ele devia ter suas orações, vocacionado, comissionado e sendo principal entre os apóstolos como ele era. Todo o seu equipamento era imperfeito sem as orações do seu povo. Escreveu carta para todos os lugares, instando com eles para orar em seu favor. Orai pelo nosso pregador,
Orai por ele em secreto. As orações públicas têm pouco valor, a menos que estejam fundamentadas e seguidas pela oração particular. Aqueles que oram pelo pregador serão para ele o que Arão e Ur foram para Moisés. Sustentaram suas mãos levantadas e decidiram a batalha que se travava encarniçadamente em seu redor. A súplica e o propósito dos apóstolos foram fazer a igreja orar. Não ignoraram o lugar que a atividade, a capacidade e as obras religiosas ocupavam na vida espiritual, mas nenhuma nem todas elas, na estima ou urgência apostólica, podia de maneira alguma comparecer à necessidade e à importância da oração. As mais sagradas e urgentes súplicas foram empregadas, as mais fervorosas exortações, as mais compreensivas e despertadoras palavras foram pronunciadas para reforçar a importância, obrigação e necessidade da oração. Ore os homens em todo lugar. É o cuidado do esforço apostólico, é a nota-chave do sucesso apostólico. Jesus Cristo havia se esforçado para fazer isso nos dias de seu ministério pessoal, de maneira que ele foi movido por infinita compaixão. Nos campos maduros da terra, que se perdiam por falta de trabalhadores, e pausando em suas próprias orações, ele procurou despertar as sensibilidades embotadas de seus discípulos para o dever da oração, conforme lhes confiou. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus capítulo 9, versículo 38. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lucas capítulo 18, versículo 1. Nossas devoções não se medem pelo relógio, mas o tempo está na sua essência. A habilidade para esperar e permanecer e insistir pertence essencialmente à nossa comunhão com Deus. A precipitação, que é imprópria e ruim em todo lugar, ou é em exceção mais alarmante na grande ocupação de comunhão com Deus. Devoções curtas são a ruína da profunda piedade, quietude, alcance, fortaleza. Nunca são os companheiros da precipitação. As devoções curtas arrefecem o vigor espiritual, detêm o progresso espiritual, carcomem os fundamentos espirituais, crestam e a raiz e a flor da vida espiritual. Elas são a fonte prolífica da apostasia segura, indicação de uma piedade superficial. Elas defraudam, mirram, apodrecem a semente e empobrecem o solo. É verdade que as orações bíblicas em palavras expressas são curtas, mas os homens de oração da Bíblia estavam com Deus através de muitas horas de lutas, doces e santas. Ganharam por poucas palavras, mas por longa espera. As orações de Moisés registradas podem ser curtas, mas orou a Deus com jejum e poderoso clamor por 40 dias e 40 noites. A exposição da oração de Elias pôde condensar-se em uns poucos e breves parágrafos, mas sem dúvidas, Elias, que quando orava, empregou muitas horas em lutas impetuosa e elevada comunhão com Deus, antes que pudesse, com segura intrepidez, seguir a Acabe. Nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. O sumário verbal das orações de Paulo é curto, mas Paulo orava dia e noite com grande instância. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. O Pai Nosso é um divino epítome para lábios infantis.
Mas o homem, Jesus Cristo, orou muitas noites inteiras antes que sua obra fosse realizada. E suas devoções de toda noite e longamente sustentada deram à sua obra seu acabamento e perfeição, e ao seu caráter a plenitude de glória de sua divindade. A obra espiritual é uma obra desgastante, e aos homens repugnar-lhes fazê-la. A oração, a verdadeira oração, custa um preço de sérias atenções e de tempo, que a carne e o sangue não estimam. Poucas pessoas são feitas de tão forte fibra que queiram fazer tão custoso gasto. Quando a obra superficial bem pode passar no mercado. Podemos habituar-nos, nós mesmos, à nossa miserável oração, até que ela pareça bem a nós e, pelo menos, guarda uma forma decente e uma consciência tranquila. O mais mortal dos narcóticos, podemos descuidar a nossa oração e não perceber o perigo até que os fundamentos tenham desaparecido. As devoções apressadas tornam a fé débil, convicções débeis, piedade suspeita, estar pouco tempo com Deus e ser pequeno para Deus. Encurtar a oração torna todo o caráter religioso curto, escasso, mesquinho e descuidado. É necessário muito tempo para o pleno derramamento de Deus no Espírito. As devoções curtas cortam o condutor do pleno derramamento de Deus. Necessita-se de muito tempo em lugares secretos para conseguir a plena revelação de Deus. O tempo exíguo e apressado danifica o quadro. O Henry Martin, missionário inglês, lamenta que a falta de leitura devocional particular e as orações curtas, por causa do trabalho incessante de fazer sermões, produziram muita estranheza entre Deus e sua alma. Julgou que havia dedicado demasiado tempo às ministrações públicas e muito pouco tempo à comunhão particular com Deus. Ficou impressionado com a necessidade de separar tempo para o jejum e devotar tempo à oração solene. Como resultado disso, ele relata: fui auxiliado essa manhã a orar por 2 horas. William Wilberforce, companheiro dos reis, diz: devo reservar mais tempo para as devoções particulares. Tenho vivido demasiado em público e, para mim, o encurtamento das devoções particulares mata a alma de fome. Ela se torna pobre e languida. Tenho estado velando até altas horas da noite. De um fracasso no parlamento, ele diz: deixa-me registrar minha tristeza e minha vergonha, pois provavelmente as devoções secretas foram cortadas e assim Deus me deixou tropeçar. Mais solidão e mais horas matutinas foram o seu remédio. Mais tempo e mais horas matutinas para a oração atuariam maravilhosamente para reavivar e revigorar a vida espiritual decaída de muitos. Mais tempo e horas matutinas em oração se manifestariam em um viver santo. Uma vida santa não seria uma coisa tão rara e tão difícil se as nossas devoções não fossem tão curtas e tão apressadas. Um temperamento cristão, em sua doce e desapaixonada fragrância, não seria uma herança tão estranha e desesperada se as nossas permanências no recinto secreto fossem alongadas e intensificadas. Vivemos tão mesquinhamente porque oramos mediocremente. A mudança de tempo para festejarmos em nosso recinto secreto traria tutano e gordura às nossas vidas.
nossa capacidade para estarmos com Deus e em nosso recinto secreto. Mede a nossa habilidade para estarmos com Deus fora dele. As visitas apressadas ao recinto secreto são enganosas e negligentes. Não somente somos enganados por elas, mas também perdemos, por causa delas, muitos meios e muitos ricos legados. A permanência no recinto secreto instrui e faz triunfar. Ele nos ensina, e as maiores vitórias são resultado de grandes esperas. Esperas até que as palavras e os planos sejam esgotados. A espera silenciosa e paciente ganha a coroa. Jesus Cristo pergunta com ênfase provocativa: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, quem chamam a Ele de dia e de noite? Lucas capítulo 18, versículo 7. Orar é a maior coisa que podemos fazer, e para fazê-la bem deve haver quietude, tempo e deliberação. De outro modo, degrada-se até o nível das coisas mais pequenas e insignificantes. A verdadeira oração tem os maiores resultados para o bem, e a oração pobre, os menores. Nunca oramos demasiadamente quando realmente oramos. Não podemos nos dedicar a imitações. Devemos aprender de novo o valor da oração. Não há nada que tome mais tempo para aprender-se. E se desejamos aprender a maravilhosa arte, não devemos dar um fragmento de tempo aqui e acolá, mas devemos requerer e tomar com poder férreo as melhores horas do dia para Deus e para a oração. Ou não haverá oração digna de tal nome. Esta, no entanto, não era de oração. Poucos são os homens que oram. A oração é caluniada pelo pregador e pelo sacerdote. Nesses dias de precipitação e afã, de eletricidade e vapor, os homens não querem tomar tempo para a oração. Há pregadores que dizem que orações, como uma parte do seu programa, em ocasiões regulares ou importantes. Mas quem há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha? Isaías capítulo 64, versículo 7. Quem ora como orou Jacó, até que é coroado como intercessor, prevalecente e régio? Quem ora como Elias, até que todas as forças detidas da natureza sejam abertas, e uma terra castigada e faminta floresça como o jardim de Deus? Quem ora como orou Jesus Cristo, que saindo para o monte, esteve toda a noite em oração com Deus? Lucas capítulo 6, versículo 12. Os apóstolos se consagraram à oração. Atos capítulo 6, versículo 9. É a coisa mais difícil de levar os homens e mesmo os pregadores a fazerem. Há leigos que darão seu dinheiro, algum deles em abundância, mas não querem se entregar-se à oração, sem a qual seu dinheiro é apenas uma imprecação. Há abundância de pregadores que pregarão e pronunciarão discursos grandes e eloquentes sobre a necessidade de avivamento e de espalhar o reino de Deus, mas pouco farão aquilo sem o qual toda pregação e organização serão piores do que vãs. Orar é esta, fora da moda, a arte quase perdida. É o maior benfeitor que esse século poderia ter, seria o homem que fizesse os pregadores e a igreja voltarem à oração. Os apóstolos podiam adquirir apenas os reflexos da grande importância de oração antes do Pentecoste, mas o Espírito, vindo e enchendo no Pentecoste, elevou a oração à sua posição vital e todo dominante no Evangelho de Cristo. O chamado agora a cada santo para a oração é o apelo clamoroso e exigente do Espírito. A piedade dos santos é feita, refinada e aperfeiçoada pela oração. O Evangelho move-se com um passo lento e tímido,
quando os santos não estão orando de manhã, de tarde ou por longo tempo? Onde estão os líderes cristãos que podem ensinar os santos modernos a orar e colocá-los na obra? Estamos cientes de que estamos levantando um grupo de santos sem oração? Onde estão os líderes apostólicos que podem pôr o povo de Deus a orar? Deixe-os vir à frente e fazer a obra. Será a maior obra que se pode fazer. O incremento das facilidades educacionais e o grande incremento de força monetária serão a mais cruel blasfêmia à religião. Se eles não foram santificados por mais e melhor oração do que a que estamos fazendo. Mas oração não virá como uma coisa natural, nada senão um esforço específico de uma liderança que ora terá proveito. Os chefes devem orar e orientar com esforço apostólico para enraizar a importância vital e a realidade da oração no coração e na vida da igreja. Ninguém, a não ser os líderes que oram, pode ter seguidores que oram. Os apóstolos de oração geraram santos que oram. Um púlpito de oração gerará bancos de penitentes que oram. Temos grande necessidade de alguém que possa reunir os santos para a tarefa da oração. Não somos uma geração de santos de oração. Santos sem oração constituem um grupo miserável de santos que não tem o ardor, nem a formosura, nem o poder dos santos. Quem restaurará esta brecha? O maior dos reformadores e apóstolos será aquele que reunir a igreja para a oração. Isto colocamos como o nosso mais sombrio juízo. A grande necessidade da igreja nesta e em todas as épocas é de homens de fé dominante, de tal santidade sem mancha, de tal marcado vigor espiritual e zelo consumidor, que suas orações, sua fé, suas vidas, seu ministério seja de tal forma radicais e agressivo, como se operasse revoluções espirituais, que marcaram época na vida dos indivíduos e da igreja. Não queremos dizer homens que permitem agitações sensacionais por meio de projetos originais, nem aqueles que atraem por um entretenimento agradável, mas homens que podem agitar as coisas e operar revoluções pela pregação da palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Revoluções que transformam a corrente inteira dos fatos. A capacidade natural e as vantagens educacionais não figuram como fatores nessa questão, mas capacidade pela fé, capacidade de orar, o poder da inteira consagração, a habilidade da pequenez própria, uma absoluta perda do eu na glória de Deus e uma constante e incansável busca e aspiração de toda a plenitude de Deus. Homens que podem inflamar a igreja para Deus, não de uma maneira turbulenta e ostentosa, mas com um intenso e silencioso calor que derrete e move todas as coisas para Deus e são necessárias. Deus pode operar maravilhas se Ele puder encontrar um homem conveniente. Os homens podem operar maravilhas se puderem encontrar Deus que os guie. A completa dotação de espírito que revira o homem, revira o mundo de cima para baixo, seria eminentemente útil nesses últimos dias. Homens que podem agitar as coisas poderosamente para Deus, cujas revoluções espirituais mudam o aspecto inteiro das coisas. São a necessidade universal da igreja. A igreja nunca tem estado sem estes homens. Eles adornam sua história. Eles constituem os milagres que provam a divindade da igreja. Seus exemplos e histórias são uma inspiração inesgotável e bendita. O aumento de seu número e poder deveria ser o objeto de nossas orações. Aquilo que foi feito nas coisas espirituais pode ser feito novamente e ser feito melhor. Essa foi a visão de Cristo. Ele disse:
Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jó capítulo 14, versículo 12. O passado não esgotou as possibilidades nem as exigências para fazer grandes coisas para Deus. A igreja que depende do seu passado histórico para os seus milagres de poder e graça é uma igreja falida. Deus necessita de homens eleitos, homens dos quais o eu e o mundo sairão para uma severa crucificação, por uma barrancada que tão totalmente arruinou o eu e o mundo que não há nem esperança, nem desejo de restaurá-los. Homens que, por estar em insolvência e crucificação, voltaram para Deus e os corações perfeitos. Oremos ardentemente, a fim de que as promessas de Deus concernente à oração possam ser mais do que realizadas. Então é isso, meus queridos. Aqui nós finalizamos mais um livro do missionário Edward Macklin Budges, O Poder pela Oração. Obrigado por ter ficado até aqui comigo e te convido a seguir a leitura de outro livro.